Então, só lembrando que todo o processo, então, ele é mental, né? Você pode fazer todas aquelas formas de sintonização que a gente conversou, mas no final das contas, quando você domina o processo todo de como que você direciona a tua energia mental, né? Você vai pegar as cartas simplesmente e quando você estiver embaralhando, depois que você limpou o tarô, você vai embaralhando e mentalizando a própria situação que tu quer fazer a consulta, né? Ou então você pode optar por uma codificação mais forte. Então você pode pegar, por exemplo, o teu testemunho e você bota o dedinho lá, ó, faz assim, ó, copia e cola. Tudo isso funciona, certo? Então vamos para a parte que talvez seja mais complicadinha, então, que é a questão da consagração, tá? Te lembra que o que a gente falou, que isso aqui é uma porta de comunicação entre você e o teu mental superior. E qualquer coisa que tu faça que não vá criar esse vínculo, essa conexão quântica entre você, o tarô e esse teu mental superior, não vai funcionar, não adianta, tá? Porque para quem não está acostumado a fazer isso, então às vezes pode parecer que é complicado, mas não é complicado, é bem tranquilo. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro, acionar, fazer que você entre em conexão plena contigo mesmo aí, tá? E aí esse passo é aquilo que a gente já conhece, que a gente já viu, inclusive lá quando fez a revogação de contratos, lá na aula para fazer ancoramento e tudo, né? Que é primeiro você entrar em contato com a tua energia pessoal, né? Como que você faz isso? Você dá uma concentradinha, tá? Aquece as mãos aí e começa então a te concentrar na palma das mãos aqui, tá? Você respira então e te concentra nas palmas das tuas mãos até que tu começa a sentir a pulsação batendo aqui nas mãos. Então esse aí é o ponto que tu conecta então a tua energia biológica, física do teu corpo, né? Então quando isso começa a acontecer, você tira então a atenção aqui das mãos e leva a atenção então para o núcleo do músculo cardíaco, como se tu levasse a tua consciência para dentro do teu coração, tá? Por que nós temos que fazer isso? Porque fisicamente ali é o local onde está o portal chamado chamatrina instalado, não é a chakra cardíaco, tá? É uma outra coisa, é um portalzinho que fica dentro do músculo cardíaco. Então nós temos que levar a nossa consciência, você tem que levar a tua consciência lá para dentro. Tem vários artigos. Tem vários artifícios para fazer isso, mas eu vou atalhar aqui e vou dizer já para tu sair da concentração das mãos aqui, tá? E se tu quiser fazer isso mais sinestesicamente, você pode fazer uma inspiração. Você conta até 3, tipo 1, 2, 3 e faz uma inspiração. E nessa inspiração, você meio que tu mentalmente entra para dentro do teu corpo, como se o ar te puxasse e mentalmente você tenta fazer esse caminho, vai até os pulmões, ali os alvéolos pulmonares te puxam para dentro da corrente sanguínea e em um segundo já te levou para dentro do coração. Então é ali nesse espaço cardíaco então que você tem que ficar, tá? Mas essa chamatrina é um portal formado por códigos, certo? São 3 códigos que estão formados ali. Para nós visualizar isso melhor, você pode visualizar isso como se fosse 3 luzes. Ou faz assim, ó, 3 velas, entende? Uma velinha de cor rosa, que essa velinha de cor rosa, ela é a codificação da polaridade feminina. Então, né, a outra polaridade, seria a outra velinha, ela seria então na cor azul. Ela é a polaridade, então, masculina. Ela é o contraponto da tua polaridade feminina. Então, por exemplo, você tem a polaridade feminina rosa,
Mas a azul, tu tem ela só intrinsecamente dentro de ti, né? E você está em dualidade. Só pelo fato de ter encarnado mulher, então você já está em dualidade. Eu já estou em dualidade pelo fato de ter encarnado homem. Então, aonde que está a nossa outra parte? Né? Existe essa parte internamente lá dentro, né? Mas existe também externamente. Você precisa de um cara, entende? Que vai ser não o teu marido, o teu complemento masculino. É muito mais do que um marido ou uma esposa, né? É alguém, então, que energeticamente nos coloca em sintonia com essa parte interna que nós temos, que é para ti a velhinha azul, para mim a velhinha rosa. Então, quando nós conseguimos juntar essas coisas, então a gente começa a compensar e a sair da dualidade, fazer o trabalho magístico e alquímico que teria que fazer aqui na Terra. Então, essas duas coisas, elas estão lá dentro da chamatrina, a polaridade rosa e a polaridade azul. Um é o masculino interno, que tem a ver com todos os princípios que envolvem a força, a inteligência, a atitude, e o outro é o feminino interno, a velhinha rosa, então, que envolve toda essa parte que seria das emoções, dos sentimentos, do nosso lado sensível, do nosso lado mais ligado às sensibilidades, inclusive as mediúnicas daí. Então aqui nós temos 2 pontos da chama trina. Se ela é trina, então tem que ter um terceiro ponto. Esse terceiro ponto é como se fosse mais um ponto, o ápice do triângulo, vamos dizer, formar o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, um triângulo. E esse terceiro ponto, então, você pode mentalizar como uma velhinha de cor amarelo dourada. O que é essa velhinha? Essa é, na verdade, a nossa conexão com o Miti Hanel. É o cara que está dentro do processo que é fora da dualidade. Então, essa conexão é a que tem a sabedoria para poder eliminar o processo de dualidade que nós nos encontramos, a desarmonia interna que nós não conseguimos harmonizar ainda, por isso estamos encarnados aqui na Terra. Então, a chama trina, ela é o portal que nos liga diretamente com a consciência de Miti Hanel, com a consciência micaélica, né? E ela é o portal que tem as conexões, aonde a gente, uma vez que se conecte mentalmente com isso, então nós conseguimos harmonizar mais facilmente as questões da nossa dualidade. Então, esse portal, ele é super importante. Isso aí, no xamanismo, eles chamam do caminho do coração, que não tem nada a ver com chakra cardíaco dos indianos, tá? Lá no xamanismo, pelo menos os daqui, da Bolívia e do Peru, eles chamam o chakra cardíaco de Tupinawa, né? E esse ponto eles chamam de o caminho do coração, né? O caminho do coração. Então, acho que é nagual a palavra que eles usam, para quando você entra nessa conexão do que nós estamos chamando aqui de chamatrina, tá? Então, o que tu vai fazer então, a primeira coisa é fazer esse acionamento da chamatrina, né? O que é o acionamento então? É você simplesmente mentalmente entrar nesse espaço e tu visualizar essas 3, vamos chamar de velhinhas aqui, poderia ser 3 luzes, 3 frequências, mas para ficar bem físico. Então, você visualiza 3 velhinhas, como se elas estivessem, então, na ponta de um triângulo, assim, uma em cada pontinha, né? E quando você visualiza a velhinha, então, cor-de-rosa, você tenta transferir essa frequência de cor-de-rosa para o teu corpo inteiro. É como se quando você olha aquela velhinha, ela fosse acendendo todas as células que estão no teu coração fica rosa, e aí você vai transferindo a luz rosa, célula por célula, até que todo o teu corpo ficasse, por exemplo, na cor rosa. Aí depois tu vai na velhinha azul e você faz a mesma coisa. Você tenta sentir que a rosa é o teu estado amoroso e que azul é o teu estado de energia, teu estado de força, de inteligência. Tá? E aí então quando você mentaliza então que a velhinha azul está ali, você imagina também que ela está emanando para todo o teu corpo a luz azul
e você está te tornando toda um ser azul, para que todas as tuas células sintam que essas coisas estão ali dentro de ti, as duas polaridades. E depois na velinha, então, amarelo-dourado, então seria a conexão da sabedoria para poder alinhar esse nível de competição que tem de masculino e feminino, esse nível de dualidade, de dissociação de uma coisa que no início era uma só, símbolo yin yang, e que depois se separou. Né? E quando se separou, então nós não conseguimos mais reconhecer a polaridade oposta como complementar. Nós reconhecemos a polaridade oposta como uma opositora, como uma impossibilidade de ser conciliada. Né? Mas é uma coisa ilusória. Né? Se você está com a tua polaridade oposta certa, então você percebe que é um complemento. Embora seja oposto, ele é um complemento necessário, com os dois lados de uma moeda. Então, o que faz o caminho para percorrer essa fusão de novo, então, é essa conexão com a consciência crística, com a consciência micaélica, que é então a velinha amarela. Né? Então, uma vez que tu entrou no processo meditativo, tu entrou, visualizou as 3 velinhas, então você vai fazer o seguinte, você vai dar um comando apométrico para você fundir essas 3 cores em uma cor só. E essa cor vai ser branco. Então você está ali, você está no processo meditativo, e aí você visualizou as velinhas, tu sentiu a velinha azul, a rosa, a amarelinha, e aí você vai dar um comando mental assim, ó, fundindo essas 3 energias em uma só, em 1, 2 e 3. E aí quando tu fizer esse 3, você vai imaginar que aquelas 3 cores sumiram. O que fica é só uma cor branco. Então você imagina uma luz branca no centro cardíaco e ela se expandindo. Ela saindo como se fosse uma estrela que está nascendo, um flash. E aquilo sai assim, para fora de você. E você fica naquele estado latente, como se fosse uma energia branca de uma estrela que está nascendo. Então, neste momento, é que nós vamos usar essa energia. O que tu vai fazer? Você vai pegar, então, o teu tarô e mais o teu pêndulo, se você estiver, então, usando ele, já não sei mais onde é que foi parar o meu. Você vai botar eles juntos aqui, ó, e você vai, então, tentar emaranhar, entende? O teu sentimento é que você está infundindo o teu tarô com essa frequência da tua chamatrina que está emanando do teu núcleo cardíaco. E você coloca, traz os 2 objetos juntos aqui e fica alguns segundos emanando aquela frequência, como se a luz viesse e ela tomasse conta dos objetos. Em vez dos objetos ficarem assim coloridinhos, eles ficam branquinhos que nem a cor da luz. É como se tu puxasse tudo isso para dentro. A ideia aqui, o que é? Então, é fazer com que tu crie o emaranhamento com os objetos que tu vai usar. Tu está santificando, está sacralizando os objetos para eles pertencerem a você. Isto aqui faz o acionamento da tua chamatrina também, certo? Uma vez que tu acionou, então, a tua chamatrina, ou assim, ou olhando as velinhas, então tu vai fazer o comando de fusão das cores. Vai emitir o flash e vai então pintar com o teu flash interno os objetos então que você quer cruzar eles para você quer sintonizar eles, você vai emaranhar quanticamente esse negócio com você, certo? Então nós fizemos uma parte, que é a identificação energética tua com os objetos. O segundo ponto é que nós temos que emaranhar agora isso com o mental superior, porque esses instrumentos eles vão servir para fazer exatamente a comunicação do que vem do mental superior para cá, certo? Para fazer isso, nós vamos
entender primeiro algumas coisas. Que o mental superior, ele não está aqui. E ele não fica nessa dimensão também. Então nós vamos ter que fazer alguns saltos dimensionais por comando apométrico. Então como é que nós vamos fazer isso? Tudo isso você vai fazer numa sequência, tá? O que eu falei para ti antes, e mais depois isso numa sequência. Que é para tu mais ou menos te guiar. E não tem problema se você parar para olhar e para ler e tudo. Tudo isso está acontecendo, nem te preocupa, tá? Antes você vai fazer o ancoramento e tudo com os teus mentores e vai ter gente te ajudando tu fazer isso se tu tiver, então, levando a sério isso e que tu queira usar realmente essas coisas como um mecanismo de evolução para você, né? E de estudo. Então, logo depois então que tu mesclou os instrumentos contigo, você vai fazer o seguinte, ó. Nós precisamos tirar a nossa consciência aqui, da 3D, que é onde nós estamos, e nós temos que levar aqui para cima, para 6D. Porque a 6D é o plano dimensional onde o mental superior ele está residente. Tá? Então, nós vamos fazer isso por saltos dimensionais comandados apometricamente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Veja que eu estou te explicando tudo, mas é tudo uma sequência. Tá? Depois que tu entender o processo, tu vai fazer isso tudo numa sequência. Então, você terminou de fazer a mesclagem do tarô com a tua chamatrina, então tu vai fazer assim, ó. Você vai pensar em um comando apométrico. Assim, eu estou transferindo a minha mente da 3D para 4D em 1, 2, 3. E agora, da 4D para 5D em 1, 2, 3. Ou em 4, 5 e 6. E da 5D para 6D em 7, 8 e 9. Nós vamos ter apometricamente deslocado, tá, por desdobramento, a consciência para esse plano aqui, chamado de 6D. Tá? Por que tu tem que fazer o ancoramento antes? Porque tu não pode ir ali, entendeu? Mas se tu fez o ancoramento, então tem alguém que vai acabar permitindo, abrindo as portas de acesso para tu chegar lá, certo? Então, aqui em cima, quando tivermos então, ó, se desdobrado aqui nas 6D, veja que eu botei essas estrelinhas, tá? As estrelinhas significam 1, 2 e 3, que nem estava lá no... que nem nós colocamos, ó, eu coloquei aqui, que quando for fundir as cores em branco, tu também vai dar um comando apométrico de fusão, tá? Assim, fundindo as cores da chamatrina em uma só, em 1, 2 e 3, a cor é branca, ó. Então, 3 estrelinhas aqui, e aqui então as estrelinhas só para dar os pulsos apométricos para chegar até aqui na 6D. O que nós vamos fazer quando chegar na 6D? Você precisa identificar de alguma maneira o teu corpo mental superior. Só que esse cara não tem forma, entende? Porque ele é uma mente só. É que nem a tua mente que tu usa aqui na 3D, que é o mental inferior, eles não têm forma. Mas você pode visualizar isso de alguma maneira, tá? As pessoas que dizem que visualizam o corpo mental, elas dizem que tem a forma de uma espécie de um cristal, tá? Alguma coisa mais ou menos multifacetada, como... que lá tá a câmera? Não sei que lá tá. Aqui, ó. Como isso aqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui é um cristal, ó, que ele possui várias facetas, ó. É um cristal multifacetado. Mas dizem que ele é assim, tá? Não com tão poucas facetas. Isso aqui eu acho que é um dodecaedro, isso aqui. Deixa eu ver aqui na minha coleção de cristais. É um icosaedro, esse aqui. Tá? Não, não é o icosaedro. É um dodecaedro, sim, esse aqui. Tá? Faz parte dos sólidos platônicos aqueles. Mas imagina, então, que quando tu chegar aqui na 6D, tu vai precisar visualizar de alguma forma. Se você quiser, você pode visualizar como um corpo de luz e tudo. Mas você visualizar como uma forma cristalina te dá mais energia de entrega, né? Você direciona melhor as coisas. Então, você pode tentar visualizar, então, como realmente um corpo cristalino aqui, tá?
Então, quando você chega na 6D, que tu faz o desdobramento, vamos dizer assim, para lá, você não consegue acessar o teu mental superior, porque ele foi seccionado do teu contato, do teu, do meu, de todos nós, tá? Mas existe uma chave que tu abre esse portal, que se chama Serionet. Então, veja que aqui em cima, então, quando chega na 6D, você tem que mantrar esse símbolo chamado Serionet. Você vai, então, olhar para aquele símbolozinho fractal. Então, quando tu chegou, desdobrou lá em cima, chegou na 6D, então você visualiza uma espécie de um portal de luz. Normalmente, essas passagens dimensionais, elas são rasgos feitos, né, entre os tecidos das dimensões. Então você vai chegar lá e tu vai dizer assim, ó, ativando o Serionet em 1, 2 e 3. E quando você ativa no 3, então você imagina que o portal abriu para você passar, entende? E o que tem lá do outro lado? Lá do outro lado tem o mental, que é onde você quer chegar, entendeu? Mas, lá você vai visualizar ele de alguma forma. Então, por isso que é importante você ter uma forma pré-definida para você de como que tu quer visualizar esse teu corpo mental, tá? Então, eu visualizo assim, tá? Se você quiser, você visualiza assim ou com uma outra forma que tu quiser, tá? Ele é uma porta que está ligada a essa chamatrina. Então, você vai visualizar então esse cristal, você vai passar pelo portal e você faz assim, você vai estar levando nas tuas mãos, mentalmente, o teu tarô e o teu pêndulo, entende? E você vai deixar esses objetos junto com esse cristal lá. Nesse momento aqui, tá? Você então pode colocar uma musiquinha, por exemplo, para ajudar o processo de desprender essa energia mental mais facilmente daí. Então, por exemplo, eu uso essa aqui, tá? Então, quando você entra em contato com esse núcleo cristalino da chamatrina, o mental superior, você pode aproveitar, se tu está te sentindo bem ali, você fica ali em estado de meditação, você está levando o teu tarô e o teu pêndulo, e você vai deixar eles lá, porque eles vão ser a chave de como... Tá entendendo o que está acontecendo? Né? Eles vão ser a chave de comunicação com a contraparte física que está aqui contigo na Terra. Mas tu levou a contraparte astral disso para lá. Então tu vai deixar lá como se fosse um telefone que pudesse facilitar depois a comunicação dessas coisas para você. Quando você está lá em cima, tá? Quando você está aqui, ó, que você vai fazer a entrega do tarô lá junto ao cristal, ao mental superior, ali você tem que fazer essa entrega de uma maneira que não é só deixar o tarô lá, certo? Então, ó, eu preparei um texto que é uma pequena oração. Se tu quiser, você substitui ela, tá? Por alguma coisa que tu acha que é mais adequado. Mas lá, você vai dizer o seguinte. Claro que você não vai te lembrar para falar isso aqui, mas você vai pegar o papelzinho para ler, ou vai pegar a telinha do computador, do celular para olhar. Então, é um texto que está escrito assim, é uma oração de entrega, tá? Ela está dizendo assim, e de vinculação, né? Por que eu te diria assim, ó, se tu for usar uma outra, tenta dar sentido apométrico para a oração, tá? Abençoado seja você, meu tarô e meu pêndulo, para me ajudar a percorrer o meu caminho. Eu te ligo ao núcleo cristalino da minha chamatrina e aos caminhos do amor a partir desse momento, e te desligo de qualquer outra energia estranha a mim. Em 1, 2 e 3, e então você formalizou a entrega lá, tá? E ao mesmo tempo tu desvinculou esses objetos de qualquer outra energia e tu tá deixando eles então cruzado, como se diz na Umbanda, isso para você daí, tá? E tá deixando eles consagrados
para um caminho de amor, né? E ligado então ao núcleo cristalino da tua chamatrina, que é a contraparte astral da chamatrina que tu tem no músculo cardíaco. Então veja que tem toda uma história, tem todo um mecanismo de ligações por trás disso tudo aqui, né? E você pode então se sentar lá naquele espaço e tu ficar em estado de meditação, por exemplo. E pode começar a vir downloads para você, né? E você pode fazer até uma conversa com esse teu mental superior. Uma conversa a respeito de tudo aquilo que tu está buscando nessa vida, que tu quer receber, sobre as dificuldades que você tem, o que você não consegue superar aqui. E é como se tu estivesse constelando essas coisas. Porque o dificultador de tudo sempre é fazer a informação aqui da Terra chegar, da vida que está vivendo, chegar a esse mental superior. Se ela não chegar lá, ele pode até rejeitar depois isso quando você morre e a informação é integrada para ele pode rejeitar. Então tudo isso cria então essa aproximação que é possível tanto tu levar a informação para lá quanto tu buscar de volta. Aí tem 1000 usos para esse tipo de coisa. Então tu vai deixar o teu tarô e o teu pêndulo lá nesse lugar ali, tá? E o que tu vai fazer depois? Você vai voltar, certo? Então, para tu voltar, então tu vai fazer o caminho inverso. Tu vai dizer assim, então, ó, eu estou saindo da 6D e estou voltando então para 3D. E aí você conta os pulsos apométricos de trás para diante. Em vez de ser 1, 2, 3, você diz assim, ó, 3, 2, 1. Aí tu sai do plano 6D e tu te transfere para o plano 5D. Aí tu assim, agora eu vou me transferir para o plano mais abaixo, o 4D. Então, em 3, 2 e 1, 4D. E agora eu vou voltar, então, para o plano de onde eu estou, o plano de 3D. Então, em 3, 2, 1. Né? E aí você volta, então, para o teu espaço normal, que tu tá aqui. E você só dá umas respiradas para tu sintonizar e mentalmente fazer o fechamento desses campos daí e tá feita a tua consagração. Não precisa mais do que isso aí. Tá bom? Então fica meu beijo, meu abraço para você e boa noite.